Olá amigo, olá amiga, nós estamos com mais um vídeo para deixar você preparadíssimo para a prova do Enem. Nada melhor do que a gente refazer a prova do Enem do ano passado. É extremamente importante que você esteja familiarizado com o modelo do Enem, com o tipo de questão, com a forma que são apresentados os problemas. E para isso nós vamos resolver a prova do Enem do ano passado, o Enem 2014. A gente vai resolver, a gente vai discutir, a gente vai dar dicas. Então é essencial para você que vai fazer o Enem esse ano, tá por dentro do que aconteceu no ano passado, nos anos anteriores também. Mas a melhor prova para a gente resolver é a prova que aconteceu no ano passado. Então vamos dar uma olhada aqui na prova do ano passado, mas antes, batendo um papo muito rápido, não vai tomar mais que 1 minuto de vocês, a respeito do que é o Enem. O Enem hoje tem uma importância tremenda, vem crescendo a cada ano. Hoje ele é a principal porta de entrada nas universidades públicas do país. Então a gente tem aí o SISU. Todas as universidades federais adotam como forma de ingresso o Enem, nem que seja de forma parcial ou com alguma pontuação, mas adotam o Enem. As universidades estaduais, as universidades federais, as universidades estaduais, boa parte também, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, muitas universidades privadas. Se você pensa em fazer um ProUni, se você pensa em participar do programa Ciência Sem Fronteiras, se você precisa do FIES, que agora também vai ser através do Enem, você precisa estar fazendo uma boa prova de matemática na prova do Enem. Até porque a prova de matemática é uma prova-chave. É uma prova que permite pontuações altíssimas. Então vamos dar uma olhada em uma coisa a mais. Pontuações máximas, para vocês terem ideia como a prova de matemática é importante no Enem. O ano passado, a maior nota, segundo o MEC e o INEP, em linguagens e códigos, que abrange a parte de português, gramática, literatura, interpretação de texto, língua estrangeira, se você fizesse uma excelente prova, a pontuação maior do Brasil foi 814 pontos. Ciências humanas, que você tem geografia, história, atualidade, sociologia, filosofia, artes, 862 pontos. Ciências da natureza, biologia, física e química, 876. Matemática sozinha, 973,6. Jamais você pode negligenciar a prova de matemática. Desses 4 grupos, matemática tem sempre a pontuação mais alta. Não é um pouco mais alta, é sempre bem mais alta. Olha as pontuações nos anos anteriores. Em 2009, quase 1.000 pontos, 985 pontos. E assim por diante, no outro ano, 973. Até 2013, que foi o ano anterior a essa que a gente está mostrando agora, 971 pontos. A prova de matemática é uma prova importante. A gente escuta muito alguns alunos, eita, eu chutei 15 questões porque não deu tempo de fazer a prova de matemática. Pode até não dar tempo de fazer a prova de português, a de matemática tem que fazer, porque sua pontuação vai ser mais alta. Tá? Existem muitas questões fáceis na prova do Enem, é verdade. Mas se você quer passar para um curso mais disputado, um curso mais concorrido, você vai ter que fazer as fáceis, as medianas e boa parte das difíceis. Tomara que com a gente você consiga chegar próximo dessa pontuação, se possível, nessas pontuações que seria a prova fechada. A distribuição da prova de matemática nos últimos Enems foram essas. Vai ficar pequenininho para você ver na sua tela, mas essa parte maior, essa fatia maior dessa pizza que está expandida aqui, foi de matemática básica. E aí envolve muito razão, proporção, mudança de unidades, porcentagem. E existem outros assuntos que aparecem com uma frequência grande também, geometria espacial, análise combinatória e probabilidade, 10%. Chama atenção para a estatística, 9%. Um assunto pequenininho, estatística não tem uma teoria grande, e ainda assim a gente tem 9% em média da prova de matemática no Enem. Então isso aqui nós temos, se você der um pause e olhar com calma, você consegue ver qual é a distribuição. O principal é matemática básica. Estatística tem 9%, porque eu coloquei aqui a interpretação de gráfico em matemática básica. Se eu colocasse em estatística ainda era mais alto. Vamos lá. Vamos resolver aqui uma questão número 1. A gente vai dividir isso aqui em blocos, para o vídeo não ficar tão longo. A gente vai resolver a questão de 1 a 5, aí você vai lá na parte 2 e assiste da 6 a 10, parte 3 da 11 a 15 e assim por diante. Tá? Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Matemática do Enem, lá no YouTube. Se inscreve e fique por dentro dos vídeos que a gente está sempre lançando. Questão número 1. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrado para aquele reagente.
Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Aí nós temos uma tabela, as linhas nós temos os experimentos, colunas os reagentes, e aí a gente tem, por exemplo, reagente 1, experimento 1, nós obtivemos 1, e assim por diante. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o... Aí nós temos as alternativas. É uma questão com enunciado um pouquinho mais chato. Se você entender o enunciado, você faz a questão. O pesquisador está, vou ler de novo essa parte, está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade de resultados, maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média. Então, para resolver isso, eu vou precisar achar a média de cada reagente. Experimento 1, no reagente 1 foi 1. Experimento 2 no reagente 2, no reagente 1 foi 6. 1, 6, 6, 6 e 11. Como é que eu acharia a média do reagente 1? É a média aritmética simples. Eu simplesmente vou somar os 5 valores e vou dividir por 5. 1 mais 6, 7. E 6, 13. E 6, 19. 19 mais 11, 30. Quando eu dividir por 5, eu vou obter 6. Essa média será 6. Aqui o reagente 2. 0 mais 6 mais 7 mais 6 mais 5. 6 e 7, 13. 6, 19. E 5, 24. 24 dividido por 5 vai dar 4,8. Farei a mesma coisa com o reagente 3, reagente 4 e reagente 5. Achamos as médias. A média do reagente 1 foi 6, do reagente 2, 4,8, do reagente 3, 6,8 e assim por diante. Mas o pesquisador está interessado em quê? No reagente que tiver mais experimentos acima da média. Então, nesse reagente 1, quais são os experimentos que estão acima da média? Somente o experimento 5, porque é 11 que está acima da média. Mas, Fernando, aqui deu 6, 6 e 6. Eu não tenho esses 3, não. Não, esses 3 eles estão iguais à média. Eu quero acima da média. Então, acima da média eu teria apenas o experimento 11. Já nesse reagente 2, quanto é que deu a média? 4,8. Quais são os experimentos que eu tenho acima da média no reagente 2? Todos estão acima de 4,8, com exceção do 0. Então, nós temos esses 4. Logo aqui eu tenho quantos experimentos acima da média? 4. Entre a alternativa 1, que é o reagente 1, e a alternativa 2, que é o reagente 2, a minha resposta seria reagente 2. Eu até posso olhar os outros, mas vai ser impossível eu ter os 5 elementos acima da média. Eu posso até ter os 5 na média, mas eu tenho que ter alguém, se eu não tiver os 5 na média, eu tenho que ter alguém acima da média e alguém abaixo da média. Reagente 2, a média deu 6,8. Quem é que vai estar acima da média? Esses 3. Aqui, quem é que está acima de 6,6? Esses 3 também. E por fim, quem é que está acima de 6,6 no reagente 5? Esses 3. Então, nós queremos achar o quê? Qual é o reagente que tem mais experimentos acima da média? Qual é o reagente, então? O reagente 2. A alternativa correta, letra B. Bem, vamos fazer uma outra questão. Questão número 2. Diariamente, uma residência consome 20.160 Wh. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 cm por 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Lembrando que é 20.160 watts. Ora, qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Retirar algumas células ou acrescentar algumas células? Bem, vai ser uma questão que envolve um básico de geometria plana. As placas fotovoltaicas, ou as células, elas têm dimensões 8 por 6, são retângulos de base 8 e altura 6, ou o contrário. E aí ele sabe que a cada centímetro da diagonal, ele vai produzir, dessa placa, vai produzir 24 watts. Então o primeiro problema que eu tenho é calcular quanto é que vale a diagonal desse retângulo. Se eu tenho um retângulo e traço a diagonal, eu divido em 2 triângulos. E esses 2 triângulos são triângulos retângulos. Qual é a fórmula mais importante no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. E aí o Teorema de Pitágoras, alguns sabem até decorado. Fernando, isso aqui é um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Proporcional a 3, 4, 5. Se aqui é o dobro de 3, aqui é o dobro de 4, aqui vai ser o dobro de 5, vai ser 10. Mas se você tiver esquecido, não tem problema.
vai aplicar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Conta boba. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, 100. O x vai ser igual à raiz quadrada de 100. Não há de se falar em valor negativo, porque esse x é uma distância. Então, x vai ser raiz quadrada de 100, x vai ser igual a 10. Mas eu sei, de acordo com o enunciado da questão, que para cada centímetro da diagonal, a produção é de 24 watts. 24 watts, hora. Então, a produção por cada célula dessa, que tem 10 centímetros de diagonal, 10 vezes 24, 240 watts hora. Agora a pergunta é, quantas placas eu vou precisar? Se eu precisar de mais de 100, eu teria que comprar placas novas. Se eu precisar de menos de 100, eu vou devolver algumas placas, eu posso retirar algumas placas. O consumidor que está economizando energia elétrica utilizando essas placas fotovoltaicas, ele comprou 100 placas. Vamos dar uma olhada? Qual era o consumo dele para a gente descobrir o número de células necessárias? Era 20.160. Quando eu dividir por 240, eu vou descobrir quantas células eram necessárias. Eram necessárias quantas células? 84. E ele tinha quantas? Ele tinha 100. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar mais células ou ele vai retirar? Vai retirar. Vai retirar quantas? 100 menos 84. Ele vai retirar 16 células. A alternativa que nós temos, que ele vai retirar 16 células, é a letra A. Certo? Tranquila a questão? Boa, fácil. Questão bem a cara do Enem mesmo. Questão 3. O Brasil é um país com a vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais, as perenes e as perenes, como o café e a fruticultura. Olha, você tem muitas informações, dificilmente você vai usar todas essas informações na questão. Você vai precisar ler para ter uma ideia geral e depois você vai buscar os dados que interessam. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de... Então nós temos duas áreas a identificar, a área do território brasileiro e a área destinada à agricultura. Procurando no nosso texto, a área destinada, a área total do Brasil, 853 milhões. E a área destinada para a agricultura, 80 milhões. Então eu vou utilizar apenas esses dois números. E eu quero saber quantos por cento nós teremos, essa área aqui de 80 milhões corresponde a quantos por cento da área do território brasileiro. Vamos tentar descobrir? E aí eu posso utilizar para resolver uma questão de porcentagem sem medo algum, de maneira fácil, simples, regra de 3. Uma regra de 3 simples e direta. A área do Brasil, 853 milhões, equivale a quantos por cento? 100%. A área que eu estou querendo, 80 milhões, equivale a quantos por cento? X. Fernando, eu conseguia eliminar alguma alternativa se eu não fizesse essa conta? Conseguia. Pelo menos de cabeça você teria uma ideia. 80 milhões é mais ou menos que 10% de 853. Olha, qualquer pessoa que chega num restaurante, ele sabe calcular 10%. A conta deu R$120 e o garçom vai ter direito a 10%. 10% é 10 dividido por 100. Simplificando, vai dar 1/10. É só dividir por 10. Se a conta deu R$120, quanto é que seria o 10% do garçom? 120 dividido por 10, vai dar 12. Você foi na lanchonete, fez um lanche e deu R$13,80. Mas o atendente terá direito a 10% também. Quanto é 10% de R$13,80? É só deslocar a vírgula em casa. Ficaria 1,38. 1,38. R$1,38. Quanto é que seria 10% de 853 milhões? Desloca a vírgula em casa para a esquerda. 85,3 milhões. É mais ou menos que 10%, é mais. Então 80 milhões é menos que 10%. Menos que 10% eu tenho a letra D e tenho a letra E. Mas pelo menos a letra A, B e C elas já estão eliminadas. Mas fazendo essa conta direitinho, que não é uma conta complicada, 853x, os milhões serão cancelados, igual a 80 vezes 100%, 8.000%. Passa o 853 dividindo e você vai ter um resultado aproximado de 9,37%.
9,37%. Fernando, não tem, eu não vou marcar. Claro que vai. Ele quer saber o resultado mais próximo. Qual o resultado mais próximo de 9,37%? Letra D, 9,4%. Mais uma questão de porcentagem na prova do Enem. O Enem é cheio de questão de porcentagem, de regra de 3. Tem algumas falas de alguns professores até de outras áreas que dizem assim: a prova de matemática é só regra de 3. Primeiro que isso não é verdade, porque existem as outras áreas da matemática que são bem cobradas também. Mas regra de 3 aparece bastante, porque você pode usar a regra de 3 em questão de porcentagem, em questão de proporção, em questão de função afim. Você pode trabalhar com regra de 3. Outra coisa que é equivocado é dizer que a prova de matemática é a prova mais fácil. Pelo contrário, os alunos consideram a prova mais difícil. Eu mostrei no comecinho que a prova de matemática é a prova que disparada dá a maior pontuação. E isso só acontece porque, em geral, os alunos acham a prova de matemática mais difícil. Eles acertam um número menor de questões. E aí quem faz uma boa prova de matemática joga a pontuação lá para cima. É isso que eu espero de você, que você faça uma prova brilhante. E aí sua pontuação vai lá para cima. Questão número 4, vamos lá. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Lembrando, ele comprava a quanto inicialmente aquele produto? A R$10. E depois houve um aumento de 20%, que não é complicado de você aumentar 20%. A gente já falou, calcular 10% é só dividir por 10. Quanto seria 10% de R$10? Divide por 10, R$1. Quanto é que vai ser 20%? É o dobro, R$2. Se ele comprava inicialmente por R$10, ele vai passar a comprar agora por quanto? Por 12. O que nós queremos saber? Quanto essa pessoa levava para fazer a compra? Bem, vamos considerar que a quantia é habitualmente comprada. Quanto é que ele levava inicialmente, hein? Ele levava R$10 para cada produto que ele comprava, então ele levava 10Q. Se tivesse 5 produtos, levava R$50, 10 vezes 5. Se tivesse 4 produtos, R$40, 10 vezes 4. Se ele tem Q produtos, vai ser 10 vezes Q. Mas ele ainda levava R$6 para despesa extra. Então ele levava 10Q mais 6. Em determinado dia ele foi surpreendido com aumento. No lugar do produto custar R$10, o produto passou a custar quanto? 20% a mais. Quanto é 20% de 10? Nós já fizemos. R$2 a mais. Então o produto vai custar quanto? 12. E ele vai levar a mesma quantidade, 12Q. Porém, não vai sobrar dinheiro, não vão sobrar esses R$6. E aí, olha, isso será igual a quem? 12, que multiplica Q menos 2. Voltando aqui, ele não conseguia comprar a quantidade necessária. Ele comprou o quê, hein? 2 produtos a menos. Ele levou 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. Então, voltando para a questão da gente. Que é a quantidade habitualmente comprada, 10Q mais 6 era o dinheiro que ele levava. O produto saiu de 10 e passou a valer 12. Então vai ser 12 vezes Q. Só não vai ser 12 vezes Q porque ele não está levando mais a mesma quantidade. Ele está levando 2 unidades a menos. Então vai ser 12 vezes Q menos 2. Na hora que você faz isso, você passa a ter uma equação do primeiro grau. Complicado de resolver a equação do primeiro grau? Não. Faz a distributiva aqui. 10Q mais 6 igual a 12Q menos 24. Faz a operação inversa, que é somar 24 de um lado e do outro, de maneira prática. Passa o menos 24 que está subtraindo, ele vem para cá mais 24. E o 10Q vai para o segundo membro, lá direito, menos 10Q. Você terá 6 mais 24 igual a 12Q menos 10Q. 6 mais 24, 30. 12Q menos 10Q, 2Q. Qual vai ser a quantidade de produtos que ele levava? 30 dividido por 2. Ele levava inicialmente 15 unidades. Mas a pergunta não é quanto ele levava, a pergunta é quanto ele levava em dinheiro, não em quantidade. Não em quantidade de produtos. Cada produto custava quanto inicialmente? R$10. Então ele vai levar 10 vezes 15, 150? Não, porque ele levava sempre R$6 a mais. Então o dinheiro que ele levava, a quantia que ele levava era 15 vezes 10, que era o preço do produto, mais os 6 que ele levava de garantia.
10 vezes 15 mais 6, ele levava R$ 156. Isso a gente encontra na alternativa B. Bem, essa foi a quinta questão da gente. Continue com a gente, clica aí, vai ter a parte 2. Aí você vai continuar na questão 6, 7, 8, 9, 10, depois parte 3, questões 11 a 15 e assim por diante. Tá? Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Matemática do Enem. E aí você vai ficar por dentro desses vídeos. É essencial para quem vai fazer Enem ficar por dentro das últimas provas, do modelo de questão, do estilo de questão, da forma que é cobrado determinado assunto. Tá certo? Um grande abraço e a gente se encontra agora no próximo vídeo.